bem, gente? Voltamos para mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intimidade. Intimidade com Jesus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, né? Sobre como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é perfeito. E tudo aquilo que ele tem nos ensinado, tudo aquilo que ele tem feito na gente, através da gente. O quanto a intimidade com o Senhor nos transforma. A gente não está aqui para falar sobre religiosidade, né? Porque tem uma grande diferença de uma coisa para outra, né, gente? A intimidade com o Senhor vai muito além da gente só frequentar uma igreja no tempo. É a gente viver com Jesus 24 horas, é a gente estar com Ele durante todo o nosso cotidiano, né, todo o nosso dia. É a gente priorizar, falar com Ele nos mínimos detalhes, a gente ver o amor dele por nós nas mínimas coisas, né? A gente vê o cuidado do Senhor em coisas pequenas, porque Ele cuida da gente no mínimo. A gente pensa que o Senhor só vai agir em coisas extraordinárias ou Ele tem assuntos específicos para nos ajudar, mas não. Isso. É em todos os assuntos, em todos os momentos da nossa vida. E a gente enxergar o extraordinário de Deus no ordinário do nosso dia a dia. Nas coisas pequenas e mais simples, né? Para que a gente possa ter um coração grato, um coração agradecido, né? Pelas bênçãos do Senhor, porque o maior presente que Deus pode nos dar é a vida. Só o fato da gente poder acordar, né? Contemplar a beleza desse céu maravilhoso que Deus nos dá toda manhã, já é o maior presente que Ele pode nos dar. Porque a palavra diz que a graça e a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se a gente acordou, é porque a graça e a misericórdia dele sobre nós se renovaram mais uma vez, nos dando mais uma chance da gente ser melhor, da gente buscar o reino, da gente transbordar daquilo que ele tem colocado na gente, no nosso coração. E quando quando o Senhor nos encontra, que Ele muda a nossa perspectiva de vida, Ele muda toda a nossos pensamentos, aquilo que a gente achou que era certo, que a gente pensou que estava do jeito certo, Ele começa a transformar, né? A palavra fala também que o Evangelho é isso, né? É a renovação da mente. Então, quando Jesus nos encontra, Ele começa a renovar a nossa mente. A gente começa a enxergar as coisas com outros olhos. E a nos mostrar o que realmente importa na vida, né? E às vezes dá valor a coisas tão banais, tão fúteis, que o tempo leva, né? Que não faz tanta diferença pra gente. Mas o Senhor veio para nos ensinar que os nossos olhos têm que estar na eternidade. Porque a vida é rápida, passageira, mas a eternidade é longa. Então, o nosso foco não tem que estar aqui, na terra, do que a gente está vivendo agora. A gente tem que almejar como a gente quer viver na nossa eternidade. Né? Porque muita gente não acredita, né? Mas existe uma vida, né, após a morte. E aonde você quer estar? Que caminho você quer seguir? Você prefere seguir o prazer mundano agora e viver uma eternidade turbulenta? Será que vale tanto a pena assim? E viver com o Senhor não é fácil. É um caminho estreito. É um caminho estreito, é difícil, exige renúncia. Eu acho que muitas pessoas acabam não estando dispostas a renunciar aquilo que para elas é bom. Mas tem que entender que o que o Senhor tem para nós é 1000 vezes melhor do que a gente quer, que a gente acha que é bom pra gente. Porque a gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. E quanto mais a gente busca conhecer o Senhor, mais a gente conhece a gente. A nossa identidade é aquilo que Ele colocou em nós para que a gente seja. Porque à medida que a gente vai crescendo, de acordo com o ambiente que a gente vive, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os acontecimentos que acontecem na nossa vida, tudo isso vai moldando o nosso caráter, vai moldando, né, a nossa visão. E às vezes essa visão acaba se afastando um pouco daquilo que o Senhor planejou pra gente. Da nossa essência, né? Da nossa que a gente essência. só encontra em Jesus. Por isso é tão importante a intimidade com Ele. Porque é só com a intimidade que Ele vai dizer os planos que Ele tem pra nossa vida. Ele não tem como dizer pra você os planos dele se você não tem intimidade com Ele. É um relacionamento. É um relacionamento. Quando Jesus nos encontra, Ele nos encontra para nos pedir em casamento. Exato. Porque a igreja é a noiva, né? Que está esperando o noivo, a volta do Senhor. Então, Ele nos encontra
para nos pedir em casamento. E casamento é um relacionamento. Noivado é um compromisso. É um compromisso, né? Quando se a gente traz essa para a nossa realidade, quando a gente noiva com alguém, a gente está compromissado ali, a gente tem o intuito de casar e de passar o resto da vida com aquela pessoa. Quando Cristo nos encontra, Ele nos encontra, né? Ele nos chama como noiva para que a gente passe a eternidade com Ele. Então, para isso, a gente precisa conhecer o nosso noivo. E a maior carta de amor que Ele deixou para a gente está aqui. É a palavra lá. Tudo aquilo que Ele espera da gente, todas as declarações de amor que Ele tem para a gente, está escrito na palavra. E entenda uma coisa, que muitas vezes a gente espera sentir, querer. Mas a gente precisa decidir. É diferente da gente querer sentir algum sentimento. A gente precisa dar o pontapé inicial, né? Para que a gente busque o Senhor. É uma decisão. Uma decisão. É uma decisão querer conhecer a Cristo, né? Não é todo dia que um cristão, uma pessoa que tem uma vida dedicada, né, a buscar ao Senhor, tem vontade, né? É altos disciplina. E baixos, é altos e baixos, gente, faz parte. A gente não é perfeito. O que muitas pessoas acham é que quem está buscando se aproximar do Senhor, tem intimidade com o Senhor, é perfeito. Pelo contrário, a gente, quanto mais próximo a gente está de Cristo, mais a gente sabe o quanto a gente depende dele, o quanto a gente tem perfeito, precisa da graça e da misericórdia dele na nossa vida. Todos os dias. A gente aprende a reconhecer que a cada passo que a gente dá na nossa vida, é a graça dele que está conosco. É a graça do Senhor que nos cobre, né? Que nos permite viver tudo isso. Para o mundo pode parecer loucura. As pessoas olham para a gente e começam a achar que a gente é doido, que a gente é radical, que a gente é estranho, que a gente está fazendo um monte de coisa maluca. Mas a própria palavra diz, né, que as coisas de Deus é loucura para os homens. Então, se a gente for parar para realmente ficar pensando nisso, a gente não vai viver o melhor de Deus. A gente não vai viver aquilo que Ele realmente tem para a gente. O nosso foco tem que estar no céu. O nosso foco tem que estar no Senhor, né? Porque é de lá que vem a nossa força. Para que a gente viva, porque a gente busca o Senhor para viver uma eternidade com Ele. Mas, à medida que a gente busca o Senhor, Ele vem, a própria palavra de Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a gente pode desfrutar de um pedacinho do céu quando a gente vive com Ele. Não quer dizer que as coisas são perfeitas, não quer dizer que não existe mais problema. Muitas vezes, eu acho que, praticamente sempre, né? Quando Jesus nos encontra, Ele começa justamente a revelar tudo o que está ruim dentro da gente. E aí, às vezes, começa a acontecer um monte de coisa ruim, um monte de coisa estranha, e a gente começa a pensar que parece que começou, ao invés das coisas melhorarem, começou a... Mas não é nem esse o sentido, né? De que tudo começa a dar errado. Porque realmente estar com Jesus é uma coisa ruim. Mas é porque quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus nos encontra, Ele faz as escamas dos nossos olhos caírem. E aí a gente consegue enxergar aquilo que está de errado. E aí as coisas que estão erradas começam a nos incomodar. Nos incomodar não é que a gente vai virar perfeito, porque a gente não é, mas a gente busca dar o nosso melhor para Ele. Porque a gente sabe que Ele deu o melhor dele para nós. Ele enviou seu único filho para morrer numa cruz por amor a nós. Amor a um povo pecador, a um povo que imperfeito que não tem nada para dar em troca. Mas, e quando a gente busca, né, quando eu falei que a gente tem que dar o nosso melhor para Ele, não quer dizer que Ele precisa que a gente dê o nosso melhor para Ele. Mas quando a gente ama alguém, a gente quer fazer essa pessoa sorrir. A gente quer ver essa pessoa bem. Então, a gente ama o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E a gente, diante desse amor que nos constrange de uma forma tão estrondosa, a gente fica assim maravilhoso. O que a gente quer fazer é dar o nosso melhor para Ele, é fazer com que Ele se agrade ao olhar para a gente, né? E é isso, né? A gente tem que buscar se apaixonar por Cristo. Porque é uma sensação tão gostosa, gente. A gente, às vezes, tá um caos ao nosso redor, sabe? É um caos e às vezes as pessoas olham e dizem, por que você tá tão calmo? Viu o que está acontecendo? Mas quando você tem confiança, sabe que o Senhor está no controle, é aquilo, né? A paz. A paz Deus, que excede todo entendimento. É incrível. São coisas que, se a gente conta, ninguém acredita, as pessoas podem até duvidar. Mas quando a gente conhece a Deus, quando a gente sabe que Ele quer uma aproximação de pai e filho, não é nem pai
terreno, né, humano, quer o mal para o seu filho. Quanto mais nosso Pai Celestial, que nos criou, né, que é dono de tudo, de todos, gente. Então você acha mesmo que ele vai querer coisas ruins pra gente? Exato. Não, ele vai querer o nosso melhor, ele vai querer ver a gente feliz. E ele quer sim ter um relacionamento com a gente. É diferente a gente buscar só quando a gente precisa. Às vezes é só pela presença. É só por buscar a presença dele. Por estar na companhia dele, né? Estar na companhia. E quando Jesus veio, né? Uma multidão seguia ele. Uma multidão, mas a multidão, elas queriam ver os milagres. Elas queriam ver os feitos do Senhor. Mas quem queria ter intimidade com ele é quem andava com ele, né? Os discípulos, aqueles que estavam ali perto, que estavam vendo ele na maior intimidade, no momento que ele ia orar, eles estavam ali vendo o íntimo de Jesus. E é assim que Jesus quer que a gente seja com ele. Ele quer que a gente seja íntimo dele. Muita gente quer os milagres, mas poucos renunciam a si mesmos para ter uma intimidade, que é necessário ver isso. Né? O pecado nos afasta do Senhor. O pecado abre uma brecha enorme assim, entre a gente e Deus. E não quer dizer que ele nos escanteie, né? Vamos dizer assim. Porque o Senhor nos ama e Ele ama todos, né? Como um pai que tem vários filhos, né? Cada um tem uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de agir, uma forma diferente de se relacionar com Ele, mas Ele ama todos do mesmo jeito. Assim é Jesus com a gente. Mas se a gente quer desfrutar dessa presença gostosa que é a presença do Senhor na nossa vida, a gente precisa estar íntimo, a gente precisa se negar as nossas vontades. E às vezes é difícil a gente se negar, é difícil a gente olhar para um mundo onde tudo ao nosso redor é totalmente diferente daquilo que o Senhor nos fala para si. Mas quando a gente faz esse esforço, não há explicação, não tem como a gente colocar em palavras aquilo que a sensação que é estar com o Senhor, estar na presença dele. Sentir a presença. Sentir a presença. Sabe? É algo extraordinário. Não existe palavras que vai descrever isso, gente. É extraordinário. Realmente inexplicável. É inexplicável. É inexplicável. A gente tenta buscar palavras para explicar, mas não tem. Não existe. E a própria palavra fala, né? Provai e vede que Deus é bom. Então, a gente fala, vocês vão ouvir o que a gente está falando, muitas vezes vocês vão ouvir o que a gente está dizendo, e vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro, e vocês não vai haver diferença. Ou às vezes até vai dar aquela curiosidade, aquela vontade de dizer, eu quero também conhecer. Mas às vezes passa pela cabeça que a gente é um pecador, a gente não é digno, a gente tem vergonha, mas justamente é assim que a gente tem que se prostrar aos pés do Senhor. Porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para curar as nossas feridas. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para curar os nossos pecados. Então, a gente não tem que ser perfeito para ir para ele, mas a gente tem que ir para ele para ser perfeito para o Senhor, né? Viver uma vida, né? Não quer dizer que a gente não vai mais pecar, porque a gente está no mundo, a gente vive, né? A gente já nasceu de uma forma corrompida, né? Por conta da queda, né? De Adão e Eva. Então, o pecado faz parte da carne, mas a gente viver uma vida em santidade é isso, viver se limpando, se purificando, buscando ao Senhor, buscando ser melhor, né? A gente erra, a gente cai, e aí a gente se arrepende, e a gente se levanta. Também não é carregar culpa, porque o Espírito Santo, ele vem para nos fazer a gente se arrepender, mas se arrepender não é se culpar. A gente se arrepende, a gente entende onde a gente caiu, e a gente recomeça. Porque a vida com Jesus é isso. É um eterno recomeço. É a gente caindo e levantando e buscando ser melhor. E vencendo as dificuldades, né, de cada dia, né, um dia por vez. Cada dia vencendo as dificuldades, né, aquilo que o Senhor tem pra gente naquele dia. E entendendo que às vezes, mesmo não sentindo, na palavra do Senhor, Ele promete que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E a gente tem que entender que às vezes a gente não vai escutar, a gente não vai sentir, mas a gente tem que ter a certeza de que Ele está cuidando de nós. Cuidando de nós, exato. E é isso, né? É extraordinário, gente. Decidam se apaixonar por Cristo. É difícil, né? Assim, existe um ditado, né, que as pessoas falam, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E às vezes muita gente, quando ouve isso,
acha que Deus chama a gente na dor. Mas não é que Ele chama a gente na dor, mas é porque o ser humano é falho e a gente necessita do Senhor sempre. Porém, quando a gente passa por dificuldades, o nosso espírito, né, fica abatido e a gente percebe a falta que o Senhor faz na nossa vida. E aí a gente acaba indo buscar a Ele com mais facilidade quando a gente está sofrendo. Mas a gente não precisa esperar sofrer. A gente pode decidir. A gente pode apenas decidir. Seguir antes. Às vezes, na primeira vez que você for buscar, você não vai sentir, não. Tá? Você vai chegar lá, você não vai saber nem o que orar, você parece que desaprendeu a orar, você parece que desaprendeu a falar, você não vai saber o que fazer. Mas é assim. Seja sincero. Seja sincero. O Senhor vai sondar os vossos corações. Né? O Senhor, Ele vem para sondar a intenção do nosso coração. Se a gente estiver ali realmente entregue de querer buscar, de querer buscar. Querer a presença. Exato, querer a presença. Conhecê-lo. Às vezes pode ser até apenas por uma curiosidade, mas se você tem essa curiosidade, quem é esse Jesus, né? Quem é esse Deus, né? Que as pessoas falam tanto. Peçam para que Ele se apresente para vocês. Exato. Busquem. Tirem um minutinho do dia. Leiam nem sequer um versículo. Medite naquilo, né? Põe o seu foco na palavra, põe o seu foco na oração, põe o seu foco no céu. Agradecendo ao Senhor e buscando conhecê-lo. Que, como ela falou, no começo a gente não vai sentir, mas aos poucos o Senhor vai se revelando. E quando Ele começa a se revelar, é maravilhoso, é estrondoso. O Senhor é estrondoso, assim, é magnífico. Não há explicação que a gente possa dar. Não há como a gente expressar aquilo que a gente vive quando a gente busca o Senhor. Então a gente está falando, né? Tem dias que a gente vai cair, tem dias que vai ser mais difícil, tem dias que a gente vai pensar assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu não sou merecedor, porque é isso que o inimigo coloca na nossa mente, né? Que a gente não merece, que a gente nunca vai acertar em nada, que a gente é um que está fazendo em vão. Em vão. Mas o Senhor está aqui para nos mostrar, para nos provar que a palavra dele é válida. Ela é viva. Ela é viva. Muitos pensam que a Bíblia é apenas um livro, que é uma questão de interpretação. Mas, na verdade, a Bíblia, como eu falei no começo, é uma carta de amor do Senhor para nós. É a carta onde tudo aquilo que Ele tem para nós está escrito. Todas as promessas dele estão aqui escritas. E esse livro não é um livro para ser interpretado, nem ser estudado. Ele é um livro para ser revelado. E ele só vem com a revelação do Espírito Santo. Aquele que o Senhor deixou dentro de cada um de nós quando Ele subiu para se sentar à direita do Pai. Aquele que nos convence, né? Da justiça, do pecado e do juízo. Às vezes a gente acha até que a gente se arrependeu. Porque a gente busca o arrependimento. Isso é verdade. A gente busca querer se arrepender. Mas o verdadeiro arrependimento só vem através do Espírito Santo. Exato. Ele que ministra isso nos nossos corações. Ele que abre a nossa visão e traz à memória tudo aquilo de ruim que a gente fez. Porque às vezes a gente não lembra. Acho que isso acontece com todo mundo, né? Tipo, eu sei que eu preciso me arrepender. Aí a gente se ajoelha e a gente diz, Senhor, me perdoa. Mas esses pecados eles têm nomes. E só quem pode nos revelar é o Espírito Santo. E às vezes a gente esquece. A gente sabe que a gente fez coisa errada porque a gente faz, porque a gente somos seres humanos, a gente somos falhos, somos pecadores. Mas a gente não lembra exatamente aonde foi que a gente errou. Aonde foi que a gente caiu. Então só o Espírito Santo que pode trazer a luz para dentro daquele cômodo escuro que é a nossa mente e nos mostrar aonde a gente caiu. Como é que a gente consegue fazer isso? Buscando o Senhor, com intimidade com Deus, né? Deus é incrível. Quanto mais você busca o Senhor, mais você se apaixona por Ele. Mais você se apaixona. Entendeu? Mais você se apaixona. Porque tudo que o Senhor faz é lindo, né? A gente tem tanto motivo para agradecer e às vezes a gente está tão focado nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente está focado numa dor que a gente sente, a gente está focado num emprego que se perdeu. Quando a gente foca nessas coisas ruins, é como se a gente duvidasse do poder do Senhor.
Porque ele é o Deus do impossível. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Como eu falei, não é uma vida perfeita, mas é uma vida que sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre tem uma solução. A gente não tem que apresentar o nosso problema para Deus. A gente tem que apresentar o nosso Deus para o problema. As dificuldades aparecem no nosso caminho, mas a gente tem que apresentar Jesus para elas. O maior é que está conosco. E que aquele que está no mundo. E é isso, buscar o Senhor, ter intimidade com Ele, mesmo que você não sinta, mas busque, porque à medida que você for buscando e Ele for se revelando através da palavra, através do Espírito Santo, você vai ver que você não vai conseguir ver mais sem a presença. No dia que você não sente, você chega e fica tipo... tá faltando algo. Tá faltando algo. Sabe? Claro, a gente tem que ter paciência, porque não é todo dia que também a gente vai sentir. Tem uma música, né, da Bruna que fala, né? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E é desse jeito. A gente não consegue viver em outro lugar depois que a gente conhece o santo dos santos, depois que a gente conhece a presença. Ela entra para mudar toda a nossa história, toda a nossa perspectiva de vida, tudo muda. E muda para melhor. Mesmo que as circunstâncias ao nosso redor digam o contrário, tudo muda para melhor, porque a paz que excede todo entendimento, ela vem de dentro para fora. Independente do que o mundo nos mostra. Aquilo que o Senhor nos fala, como eu digo, a palavra do Senhor é viva, né, e eficaz, então ela é firme. Ela não tem sombra de variação, não existe dúvida na palavra. Então, conheça o Senhor, busque o Senhor, se interesse por esse amor, por esse Deus apaixonado, porque Deus é apaixonado por nós. Tanta coisa linda que Ele deixou pra gente gratuitamente, né? Que na correria do dia a dia a gente nem percebe, a gente acaba dando valor. Mas são essas coisas que a gente sendo grato, a gente vê o amor de Deus nas coisas da vida. Não tem segredo, o amor de Deus ele está escrito em cada coisa que a gente vive. Os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. É você olhar para o céu e você saber que tem um Deus ali grandioso olhando para você, que te fez levantar mais uma manhã para viver os planos dele. Porque à medida que todos os dias quando a gente acorda, como eu falei no começo, né, é uma nova chance. Quer dizer que o Senhor tem planos para nós, Ele quer que a gente viva os planos dele. Se você está aqui assistindo esse vídeo, ouvindo essas palavras, o Senhor Ele está fazendo algo. Às vezes você pode não estar sentindo nada, mas existe uma semente que está sendo plantada. Nunca se esqueça de agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelas coisas que você tem, independente se na sua perspectiva é pouco, demais, é muito irrelevante, porque Ele não esqueceu de abrir os seus olhos de manhã. Exato. Então não se esqueça de agradecer ao Senhor, de falar com Ele durante o seu dia, porque Ele não esquece de você. Por mais que você diga que não sente, Ele está do seu lado, está esperando, Ele está batendo na sua porta. Ele está esperando você abrir. Porque o Senhor é um Senhor educado e refinado. Então, Ele bate e quando você não abre, Ele vai continuar batendo. É verdade. Então, o Senhor nunca desiste dos seus. Às vezes, as pessoas que desistem dele. Mas Ele nunca abandona. Ele é aquela que larga as 99 para buscar aquela que se perdeu. Exatamente, gente. É isso, né? Jesus é maravilhoso. A gente fica falando aqui, é incrível. É o dia inteiro, agora tá de noite, tá, minha gente? É a noite inteira a gente falando do Senhor, porque é infinito, Deus é infinito, Deus é um Deus infinito, o amor dele é infinito, o amor dele nos constrange. E a gente, quanto mais a gente fala, mais a gente quer do amor do Senhor. Exato. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer prosseguir em conhecer, porque tudo aquilo que Ele tem para nós é infinito. É infinito, não tem fim. Então, a própria palavra diz que a vida do justo é como a luz da aurora, né, que vai clareando um pouquinho mais a cada dia até ser dia perfeito. Qual é esse dia perfeito? O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas até lá, Ele vai abrindo cada dia uma brecha maiorzinha para a gente conhecer um pouquinho mais dele, para a gente entender um pouquinho mais dos planos dele para a nossa vida, para a gente se regozijar na presença dele. Não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, né? Exato. Às vezes o Senhor só está esperando. Você não precisa passar por sofrimentos, pagar para ver, né? Coisas ruins na sua vida acontecendo para você poder ir buscar Ele.
Busque antes, porque quando a dificuldade chegar, você vai estar pronta. Você vai estar preparada não pela sua capacidade, mas por aquele que está contigo. É Ele que vai tomar conta do teu coração, Ele que vai guardar o teu coração, os teus pensamentos todos os dias, né? Vai te dar estabilidade emocional, vai te dar estabilidade espiritual e até mesmo física, porque à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, tudo na nossa vida vai se alinhando. Até as coisas que a gente procrastinava, né, na nossa vida assim, social, na nossa vida familiar, o Senhor vem alinhando tudo assim no centro da sua vontade, à medida que a gente busca Ele, porque o Senhor é bom, né, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não deixe para amanhã. O Senhor quer te conhecer melhor, ou melhor, quer que você conheça Ele melhor. Porque quando a gente fala que a gente tem que ser sincero com você, não quer dizer que Ele não nos conhece. Ele nos conhece, Ele conhece mais íntimo do coração. Ele conhece aquilo que a gente nem sabe que a gente tem, mas a gente precisa ser intencional. Exato. A gente precisa querer, né? A gente precisa escolher. Tudo na vida são decisões, são escolhas. E o Senhor nos ensina isso, né? Porque amar é uma decisão. É um mandamento, né, do Senhor. A gente confunde muito, né? Exato. Amor com sentimento. Mas amor não é sentimento. É decidir amar independente de como a outra pessoa é. Que é o que Jesus fez conosco. Ele não olhou para nossas falhas, para nossos erros, da forma que tratamos eles. Né? Porque se ele fosse olhar isso, ele desistiria de nós. Exato. Mas ele nos ama apesar de tudo. Apesar de tudo. Exato. Ele ama você que está feliz de vida. Apesar de qualquer coisa que você pode só pensar que na sua vida, no seu pensamento, na sua cabeça, né, pode ser a pior coisa do mundo que você já fez. Mas Deus te ama apesar disso. Quando Ele te chama para te limpar. Ele te chama para cuidar. Ele te chama para te lavar realmente, colocar em você vestes novas, um olhar novo, uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de futuro, que é exatamente aquilo que Ele tem para você, que é o que Ele tem para nós. Como a gente falou, a gente está aqui, estar aqui, como a gente falou no primeiro vídeo. Acho que no segundo vídeo ficou meio assim que a gente está meio perdido, não sabia nem o que falar. Ele traz as feridas à tona para serem curadas. E Ele toca. Porém, Ele sabe tocar. É um toque que vai vir a cura, que vai vir a paz, né? Que vai vir a sua libertação, porque a palavra do Senhor nos livra, nos deixa livres. Já o pecado, ele nos aprisiona. Né? Às vezes a gente comete coisas que a gente fica tão envergonhado, a gente mesmo cria uma batalha interna na nossa mente por ter feito aquilo, por ter chegado a tal ponto. Mas a palavra do Senhor, ela vem para nos libertar daquilo. Às vezes a gente se deixa enganar pelas coisas do mundo. As coisas do mundo, gente, na maior parte do tempo, ela nos deixa aprisionadas, né? Em comparação. Se sentindo culpadas. Culpa. São coisas que vão acabando a gente por dentro. Muitas vezes as pessoas olham para você e não vê, mas só você sabe o que você passa dentro de você, dentro da sua mente. Mas o Senhor contempla tudo isso. Ele só está esperando você abrir a porta para que Ele possa entrar e limpar. Esse vazio, né, que a gente sente quando a gente está longe do Senhor, só Ele pode preencher. Que a gente tenta preencher, que a gente diz, mas vícios. Muitas pessoas pensam que estão, não, estou preenchendo. Não está. A verdade é essa, não está. Porque é uma coisa muito momentânea. Quando você sai dali, você não sente mais nada. Então acaba tornando um vício e fazendo com que você esteja constantemente naquilo. E isso está fazendo o quê? Te aprisionando. Porque você já não tem mais liberdade de escolher estar ali ou não. Você simplesmente se sente preso aqui. Preso aqui. Seja preso por isso. Porque você está livre. Então decida buscar o Espírito Santo está ali, a liberdade. Né? Ele quer te conhecer. Ele quer fazer parte da sua vida. Em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Nos momentos que às vezes você não tem nem o que falar. Mas Ele está ali. Ele só quer isso, né? estar com você. Conosco. O Senhor quer estar com a gente. O Senhor, Ele... Quando a gente fala que a gente tem que ser sincero com o Senhor, não quer dizer que Ele não nos conhece, Ele nos conhece. Mas à medida que a gente é sincero com Ele, a gente demonstra para Ele a nossa vontade de conhecer.
A gente mostra a nossa vulnerabilidade, os segredos do nosso coração, para que a gente conheça os segredos do Senhor. É uma atitude que a gente toma. Uma vez eu ouvi alguém falar que quando o Senhor só espera uma ação nossa, porque quando a gente age, Ele reage. Então é somente a gente buscar. Quando a gente toma a atitude de ser vulnerável na presença do Senhor, Ele vai começar a mostrar os planos dele, né? A palavra fala que clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. À medida que você for buscando o Senhor, Ele vai se revelando para você, vai revelando aquilo que Ele tem para a sua vida, que Ele tem, né, os planos dele, daquilo para o qual Ele te criou, né? Porque a gente vai vivendo do nosso jeito, a gente vai vivendo do nosso jeitinho, da forma que a gente acha que vai dando certo, e nisso a gente vai se ferindo, a gente vai ferindo pessoas, e a gente vai ferindo o Senhor também. O Senhor não se surpreende conosco, mas eu acredito que a gente entristece o coração do Senhor, porque não é isso que Ele quer pra gente, né? E quando a gente busca Ele, a gente nega os nossos desejos, as nossas vontades, a gente dá o primeiro passo, e a gente tem que dar o nosso passo sem a gente ver nada, e quando a gente dá o passo, o Senhor coloca o chão. E é assim que ele tem que ser. Busque o Senhor. Seja intencional. Ainda que você não sinta, você escolha viver com Jesus, viver com a presença dele. Ainda que as circunstâncias ao redor digam o contrário, ainda que as pessoas ao redor digam o contrário. Estar com o Senhor, a presença de Deus traz uma certeza que só Ele tem para nos dar. E tem um versículo no Salmo 91 que fala assim, né? Porque fizeste do Senhor teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Então a escolha é nossa. Porque a gente fez do Senhor isso. Então a gente tem que habitar na presença do Senhor. É que a palavra no começo do Salmo fala, né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. É verdade. E esse Salmo, isso, né? Ele é algo maravilhoso. Recomendo, né? Muitas pessoas conhecem o Salmo somente por conhecer, né? Mas recomendo que você medite nessa palavra. Porque isso aqui, esse Salmo 91, ele nos mostra o que acontece com as pessoas que têm intimidade com o Senhor, que buscam habitar no esconderijo do Altíssimo, que buscam habitar embaixo das asas do Senhor, que buscam refúgio nele. Esse Salmo, eu gosto muito dele por causa disso, porque ele está sempre que a gente lê, a gente vê a importância de a gente estar em intimidade com o Senhor, estar próximo dele. Mas como escolha nossa. É o que ele frisa também, que é uma escolha nossa. E não é sobre uma Bíblia aberta no Salmo 91, né? Porque às vezes a gente faz isso. Existe um tempo que eu fiz muito isso. Eu abria minha Bíblia no Salmo 91 e eu colocava ela em cima da mesa como se ela fosse mágica. É verdade. Como se ali a Bíblia aberta Quem não fosse isso? Transformar a minha casa. Mas não é assim. A palavra do Senhor, como eu falei, é uma carta. Ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser buscada, e assim ela vai começar a transformar o nosso coração. E a partir do momento que transformar o nosso coração, vai transformar os nossos pensamentos, vai transformar as nossas atitudes e vai mudar o ambiente que a gente vive. É um simples passo, uma simples decisão. É uma decisão. É só um passo, chega na porta e abrir. Não vai te custar nada. Não vai te custar nada. O que te custa? Se você ainda, tudo que a gente está falando aqui, você ainda tem dúvidas, faça o teste. Não vai te custar. Até porque se no momento que você está, você pensa assim, mas está tudo tão ruim, não tem continuar no mesmo caminho então. Ainda não buscar outro. Exato. O que te prende em buscar outro caminho? Exato. Nem que seja por tentar. Posso dizer pra você, viu? Vai valer muito a pena. Você jamais vai voltar de muitos assuntos. Pelo contrário, você vai voltar tão cheio que você vai transbordar para as outras pessoas que precisam. É isso. Então, é isso, né, gente? Vamos terminar o vídeo com um salmo, o Salmo 121, né? Diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá.
O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Quanto mais a gente se aproxima dele, se aprofunda, a gente sabe o quanto ele é digno de toda tamanha glória que ele tem, gente. Porque sem Jesus a gente não é nada. E a gente está aqui, é porque realmente não tem como vocês medirem aquilo que a gente está falando. É somente vocês provando. Mas a gente pode afirmar. Escutar é muito bom, porque para se alimentar do Senhor, a gente tem que escutar relatos, a gente tem que escutar coisas que falem sobre Ele. Mas é muito melhor viver do que só escutar. Exato. Sabe? É bom quando você busca viver. Você ter suas próprias experiências com o Senhor. É maravilhoso a gente escutar quando alguém fala das coisas que viveu com o Senhor. Exato. Aquilo enche o nosso espírito. Mas o que vai transformar a nossa vida é a gente ter as nossas próprias experiências com Ele. E é algo que não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Eu digo, se a gente está aqui agora falando sobre isso para vocês, é porque um dia o Senhor nos encontrou. Exato. Um dia o Senhor nos achou nos nossos piores momentos. Nas piores mazelas que podiam ter dentro do nosso coração. E mesmo assim, Ele foi amoroso, misericordioso. É um processo. É um processo. Lento. Ninguém pensa que é fácil, mas com o Senhor o fardo fica leve. O Senhor faz grandes maravilhas. O Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então lance suas ansiedades sobre Ele. A gente aqui é a prova disso. Que cair sozinho é muito difícil levantar. Porém, quando a gente cai com o Senhor do nosso lado, para colocar a mão e nos levantar, é muito mais leve e muito mais fácil, gente. Ter aquela mão assim, sabe? Que te ampara, que cuida de você, que está ali cuidando de cada ferida sua. Às vezes a gente... amor. Isso. Às vezes a gente busca nas pessoas aquilo que a gente só tem que buscar no Senhor. Porque Ele tem tudo. Tudo que a gente precisa está nele. Entenda. Ninguém nessa terra vai te amar como Jesus te ama. Ninguém. Ninguém vai dar a vida da forma que Ele deu por você. Porque o amor dele excede todos os outros. O cuidado dele excede todos os outros. Falar de Jesus muitas vezes para as pessoas que não entendem, que não conhecem assim, a intimidade realmente, às vezes é difícil. Mas a gente não tem como falar de outra coisa quando o Senhor nos faz transbordar na sua presença. Não tem como, não existe. A gente precisa falar o quanto a gente ama o Senhor, mas a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente estava suja, quando a gente estava caída, quando a gente achava que já não tinha mais saída, o Senhor veio com a sua misericórdia. A gente voltou, o trajeto e bateu novamente na porta do Pai. Como filho pródigo. E Ele, como filho pródigo, exatamente. E Ele abriu as portas e recebeu de braços abertos. Com um sorriso no rosto. É assim que Jesus está esperando você. Ele quer que você venha até Ele, pode ter certeza que Ele está te esperando com um sorriso no rosto. Ele quer que você o conheça, que você se conheça. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente se conhece. Porque a gente descobre a nossa essência. Porque a nossa essência só é encontrada naquele que nos criou. Nada melhor do que se aproximar de quem nos deu a vida. Busque o Senhor, busque intimidade com Ele. Lance os seus medos sobre Ele. Lance coloque as suas expectativas nele. Não todo mundo, as pessoas somos carne, a gente está propício a magoar e ser magoado. Exato. Mas o Senhor não, Ele nunca nos decepciona. Nunca. Até o não dele é um sim mais na frente. O não dele é um livramento, é um cuidado, é um amor. De pai, são limites de um pai amoroso, misericordioso. Porque a gente não vê a situação.
Mas ele viu que poderia causar em nós mais lá na frente. Né? Mas é isso. Nossa, nosso vídeo ficou longo. Mas porque falar de Jesus é um assunto que não tem fim, porque ele é infinito. Espero que vocês tenham gostado. Vocês reflitam. Né? Intimidade com Deus. Pense nisso. Intimidade com o Senhor vai muito além de religião. E também a gente não está criticando a religião. Claro, não. Porque a religião é um instrumento, como tudo. Claro. É um instrumento nas mãos do Senhor. Ele usa de Mas todo busque você também as suas experiências. O que a gente está querendo dizer aqui é que você busque as suas experiências com Deus no secreto. Você e Ele. Porque chegará um momento que as portas das igrejas estarão fechadas. Porque na palavra do Senhor nos diz que seremos perseguidos. Então a gente precisa estar firmado na rocha. A gente e Ele. A gente tem que sobreviver só com a sua presença. Vai chegar tempo de pode, né? A palavra, a gente vive num país onde a palavra ela é liberada, né? A gente pode comprar uma Bíblia em qualquer lugar. Então, enquanto a gente pode ter acesso a esse livro aqui tão sagrado, essa carta de amor do Pai pra gente, busque, se regozije, aproveite, desfrute disso. Guarde a maior quantidade de versículos que você conseguir. Mergulhe na palavra. Porque chegará o tempo em que a gente tem que sobreviver com a presença. Só vai chegar. Vai chegar um momento que será só a presença. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que os nossos vídeos vão ser assim, é um bate-papo, realmente uma conversa. É um bate-papo, uma conversa, troca de experiências. Troca de experiências, é isso. Né? Espalhar as boas novas do Senhor, espalhar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele está te chamando, nos chamando para próximo dele, né? E para que a gente busque o arrependimento. Enquanto há chance, enquanto há tempo, Ele está voltando. Ele está voltando. A gente está aqui para o Senhor está batendo ser só um megafone, né? Vou colocar assim, um microfone para gritar para o mundo: arrependam-se. O Senhor está voltando. Tá? O Senhor está às portas. Abram caminho. O Rei da Glória está entrando. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada um através desse vídeo, dessas palavras, né? Creio que o Senhor estará abençoando muitas vidas. E é isso, né? Tudo sobre Ele, nada sobre nós. Jesus te ama, jamais esqueça disso, e Ele está. A palavra dele nos diz, nos dá a certeza de que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Até naqueles momentos que você diz assim, não é possível. Sim, Ele está. E é isso. Abra a porta, se permita viver. Se permita. Decida conhecer o Senhor. Se permita desfrutar, né, da beleza das coisas do Senhor, nas pequenas coisas do nosso dia. E aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Glória. Aleluia. Eita! E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.